Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas celebrações online. Se você de alguma forma foi convidado a assistir essa transmissão, se sinta muito bem-vindo. A quem faz parte da nossa comunidade, é um prazer poder estar, mesmo que à distância, compartilhando esse momento junto com vocês. Essa noite, antes de a gente ir para o nosso momento de louvor, ensino, eu estava pensando em um texto para compartilhar e abrir essa celebração e me veio à tona um trecho bem interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês, que está ali em 1 Pedro, capítulo 1, a gente vai ler dos versos do 3 até o 9. Então vamos fazer a leitura e depois comentar um pouquinho sobre esse trecho aqui que a gente vai olhar. Diz o seguinte então, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. É genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Acho muito legal esse trecho que a gente olhou aqui agora, porque ele remete muito ao Deus em que cremos, ao Deus a quem servimos com nossas vidas, nos mostrando que é através dele que cada um de nós pode ter acesso a um relacionamento íntimo com o nosso Criador. Né? É por meio do como Deus nos mandou Cristo e da forma com que Jesus realizou todo o seu ministério que a gente tem esse acesso ao Pai. E isso vem a afetar, a impactar a nossa vida de várias maneiras. Né? Desde o momento em que a gente pode olhar para como, através de Cristo, a gente tem acesso à misericórdia, à graça e ao amor de Deus, até o momento em que, graças a Jesus, a gente pode lembrar da esperança que a gente tem nele e em esperar a vinda dele para que a gente possa subir aos céus. Né? Então, como igreja, a gente se reúne nesse propósito, né, pessoal? Em juntos estar exaltando esse Deus que, de forma maravilhosa, transformou as nossas vidas e nos deu acesso a todas essas bênçãos. Por mais que a gente possa estar vivendo um momento um pouco mais difícil agora, de não estar se encontrando como a gente gosta, ou de não estar experimentando comunhão como a gente tanto tem saudade, né? Seguimos exercendo e exercitando a nossa fé em Cristo, que tem um propósito muito claro, propósito esse pelo qual a gente se reúne também, que é honrar, louvar e glorificar a Deus com todas as nossas vidas, enquanto esperamos juntos a volta de Jesus. Né? Que a gente possa, como igreja, se manter conectado nesse propósito, celebrando o nome de Deus, como a gente vai fazer nessa noite. Certo? Gostaria de orar então, e depois a gente dá a sequência à nossa celebração. Senhor Deus, somos muito gratos porque a Tua Palavra nos motiva. E olhando para trechos como esse, a gente pode ter bem claro nos nossos corações que é graças a Ti que a gente tem acesso a todas essas coisas maravilhosas. Seja o poder conversar contigo em oração, seja o poder derramar o nosso coração diante de Ti e principalmente, Senhor, ter um destino totalmente diferente do que a gente tinha através da Tua graça. Cuida que, para como igreja, a gente consiga te louvar e te exaltar nessa noite, porque estamos reunidos aqui, mesmo que virtualmente, com esse propósito, Pai. E abençoa, Senhor, os desafios que a gente tem pela frente, a ponto de que a gente consiga te demonstrar com as nossas vidas. É isso que a gente pede e agradece, em nome de Cristo, Pai. Amém. Então, pessoal, vamos dar continuidade à nossa celebração virtual, né? E vamos para o nosso momento de louvor juntos agora.
Boa noite a todos. Hoje nós queremos iniciar o nosso momento de louvor com a leitura do Salmo 63. Ele diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de Ti. Penso em Ti durante as vigílias da noite. Porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das Tuas asas. A minha alma apega-se a Ti. A Tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos. Descerão às profundezas da terra. Serão entregues à espada e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas as bocas dos mentirosos serão tapadas. O versículo 3 diz: O teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. Que a gente possa louvar o nosso Deus pelo grande amor que Ele tem por nós e buscar a Ele todos os dias. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque o teu amor é melhor do que a vida, ó Deus. É Ele que preenche os nossos corações, é Ele que faz diferença na nossa vida, ó Deus. Que possamos ter uma vida de louvor, possamos ter uma vida que te busca intensamente todos os dias, ó Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Agora nós vamos ter o momento de louvor infantil, por isso queremos convidar em especial as crianças
para participarem com a gente. E hoje nós vamos lembrar da história da Arca de Noé. Pode chover, a arca está pronta, Noé construiu. Pode chover, quem vai entrar para não se molhar? Pode chover, a arca está pronta, Noé construiu. Pode chover, quem vai entrar para não se molhar? Vem cá, dona vaca, vem cá, seu leão, o tigre, o gato, o urso e o pato, Noé tá chamando. Vem cá, vem cá. Vem cá, leão, vem cá, cavalinho, vem cá, jacaré, o galo, a galinha e o chimpanzé, Noé tá chamando. Vem cá, vem cá. Pode chover, a arca está pronta, Noé construiu. Pode chover, quem vai entrar para não se molhar? Enquanto eu respirar, cantarei a ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor. Enquanto eu respirar, cantarei a ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor. Toda minha vida e todos meus dias te adorarei, Senhor. Te entrego meu ser e o meu coração como sacrifício a ti, te adorarei. Enquanto eu respirar, cantarei a ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor. Te buscarei, Senhor.
Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Vamos orar. Senhor, muito obrigada pelo teu amor, ó Deus, porque só o teu amor é o amor verdadeiro que preenche as nossas vidas, os nossos corações, ó Deus. Que tu possa transformar as nossas vidas como cantamos, que possamos deixar que tu faça diferença no nosso coração, na nossa vida, ó Deus, e que enquanto vivermos, possamos viver para te louvar como nós cantamos hoje. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Olá, boa noite a todos. Vamos agora para o nosso momento de estudo. E no momento de estudo de hoje, eu quero explicar o que me motivou realmente a estar falando sobre esse assunto. É um assunto bastante complexo e eu gastei algum tempo olhando, meditando, orando, procurando na Bíblia como poderíamos abordar esse assunto, que é o assunto de hoje, o cristão, a política e as autoridades. Como nós, como cristãos, precisamos, devemos nos portar como cristãos diante da política e diante das autoridades que são colocadas aí. Então hoje eu vou abordar esse assunto e confesso que é um assunto bastante atual, porque hoje nós vemos muitas informações e muitos cristãos que recebem e que ao mesmo tempo também repassam várias informações. Então o que me levou realmente a pensar nesse assunto foi sobre o testemunho do cristão na atual condição em que estamos. Nós estamos passando por uma pandemia que por si só ela já é bastante complexa, por si só ela já gera um monte de discordância, por si só ela já gera um monte de fake news e nós também então passamos por uma situação política bastante polarizada nos últimos anos como brasileiros. E também essa situação toda gera essas mesmas situações que a pandemia. E tudo isso junto faz com que nós estejamos então no meio de um círculo de informações e situações cada vez mais complexo. E às vezes nós como cristãos não damos o testemunho como deveria ser dado. Só para você ter uma ideia, nesses últimos meses que nós estamos passando, eu vi cristãos postando incentivo a golpes em áreas administrativas. Então tem aquele que quer tirar tal área do governo, tem aquele que quer fechar o STF, tem aquele que quer a volta dos militares, tem aquele que quer o impeachment do atual governo, e as mensagens vão sendo transmitidas e você recebe mensagens por meio de redes sociais e tudo mais. Também eu vejo cristãos recebendo e reproduzindo muitas fake news, tanto a respeito da situação com o Covid, como com respeito à política. Muitas fake news, muitas informações que elas são atiradas. 31% dos brasileiros... Da onde vieram essas informações? Que pesquisas que foram feitas para isso? Porque metade do que estão morrendo com o Covid morreram com o Covid. Mas me mostra os dados que nos mostram isso. Porque o oficial, que é dado pelo governo, é aquele número que nós temos. O governo é que dá, as secretarias da saúde é que dão. Como você vai inventar um outro número, né? Então nós às vezes recebemos e reproduzimos muita coisa que, na verdade, em vez de ajudar a situação em que estamos, ela só piora. Eu vejo também muitas pessoas, mesmo cristãos, defendendo políticos ou defendendo ideologias políticas ou defendendo figuras políticas com mais fervor do que o próprio Cristo que elas deveriam estar defendendo. Redes sociais que hoje são praticamente
só a respeito de política, e mesmo isso de cristãos, que eu acho que talvez nós deveríamos repensar algumas coisas nesse sentido. Intrigas, cristão brigando com cristão em rede social, a respeito de ideologias políticas, a respeito de posicionamentos políticos, a respeito de defesa de políticos. Isso é muito estranho. E fora os incentivos a golpes e tudo mais que a gente recebe por mídias sociais. Aí vem a pergunta, afinal, qual é o papel do cristão diante disso tudo? Como o cristão deve se portar diante disso? Ele deve ser um reprodutor de tudo isso? Ou ele deve se calar diante disso? Ou ele deve fazer alguma coisa? E se tem que fazer alguma coisa, o que é que o cristão deve ou não fazer? Então eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque nós, como cristãos, vivemos falando aqui, temos um papel diante da sociedade onde estamos. E se nós não fizermos e não exercermos muito bem esse nosso papel, nós não vamos conseguir o objetivo de nossas vidas, que é revelar o reino de Deus, revelar a graça de Cristo, o amor e a misericórdia que Deus teve, para que o reino de Deus seja realmente evidente. Então, é pensando nisso que nós vamos conversar um pouco hoje sobre o cristão, a política e as autoridades. Primeira coisa que eu vou falar aqui e mencionar é que para o cristão, a Bíblia ela deve ter sempre o padrão para todas as coisas. A Bíblia ela é a palavra de Deus, e é da Bíblia que nós vamos tirar então os princípios pelos quais nós vamos viver. É da Bíblia que nós vamos então estabelecer, os alicerces de tudo aquilo que nós vamos agora então pensar a respeito do mundo. Como cristão, tem que ser assim. A Bíblia tem que ser para nós o padrão primeiro de todas as coisas. Se nós não pensamos assim, nós não somos cristãos. E tudo bem. Agora, se nós nos propomos a ser cristãos, nós temos então que tirar da Bíblia as bases para tudo. Então, por exemplo, essa semana eu estava conversando com uma pessoa a respeito de criação de filhos. E nós estamos pensando alguns princípios bíblicos, inclusive fomos até o original hebraico e pudemos conversar sobre algumas coisas a respeito de criação de filhos. Mas, como nós dois éramos cristãos, a nossa base foi a Bíblia. Então a Bíblia é a base não só para a criação de filhos, como também é a base para as relações que nós temos hoje, familiares e também fora dela. Por exemplo, ser um bom marido envolve para um cristão entender a Bíblia. Ser uma boa esposa para uma cristã envolve o conhecimento da Bíblia. Um filho que respeita e honra seus pais precisa conhecer a Bíblia. Caso contrário, a gente não consegue fazer e exercer tudo isso. Então, nossos papéis familiares, todos eles são regidos e retirados ou tendo base e alicerce na palavra de Deus. É assim também com a pedagogia, é assim também com as nossas relações trabalhistas, é assim com a relação econômica do cristão. O cristão, então, quando ele vai falar de economia, ele precisa olhar para a Bíblia e tirar princípios bíblicos a respeito de ganhar dinheiro, de como investir dinheiro, de o que fazer com o dinheiro e recursos que Deus dá. Também é assim na sociologia, também é assim na área da ciência e é assim também na área da política. Estamos falando com cristãos, então nós precisamos tirar todos esses princípios da Bíblia. Não do que eu acho legal, não do que eu acho correto, e não procurar materiais que vão ao encontro do que eu quero que seja dito. Mas eu preciso olhar para a Bíblia e ela ser a base e o princípio. Ah, mas eu posso procurar outros materiais? Claro que pode. Mas saiba que agora esses materiais precisam ser filtrados e alicerçados de acordo com os princípios bíblicos. Afinal de contas, somos cristãos. Então, olhando para a Bíblia e para a autoridade política, eu olho e vejo na Bíblia muitos personagens bíblicos que eram tementes a Deus e que se envolveram, de certa forma, com a política local.
Então, a primeira coisa que nós temos que aprender com a Bíblia é que ser temente a Deus não é ser um cidadão excluído da sociedade e tampouco excluído da política da sociedade. Porque esse é o nosso grande benefício. Nós, como cristãos, levamos agora os nossos princípios para o lugar onde vivemos, a sociedade, e em todas as áreas dessa sociedade em que vamos nos envolver. Então, inclusive, na política, nós temos essa possibilidade. Então, eu quero só citar algumas figuras aqui, por exemplo, como José. José, ele foi vendido como escravo por seus irmãos a mercadores ismaelitas que o levaram ao Egito. No Egito, ele acaba na casa de um administrador e depois disso, alguns desenrolar da sua vida faz com que ele seja injustamente preso e a partir da cadeia, ele vai sair da cadeia para ser o administrador de todas as colheitas que o Egito teria por 7 anos e da distribuição de todo esse grão que ele vai colher e guardar para os egípcios nos próximos 7 anos. Então, por no mínimo 14 anos de sua vida, José esteve diretamente ligado ao governo do faraó egípcio. Eu quero lembrar aqui também de Daniel, o profeta Daniel. Ele foi um jovem levado de Jerusalém para a Babilônia, quando a Babilônia toma o seu país, que era Judá. Ele é levado como cativeiro e ele cresce lá na Babilônia, e lá ele se torna um dos sátrapas, um dos governantes que ajudavam o rei a governar a Babilônia. Então ele estava diretamente envolvido. E olha que interessante, esses dois exemplos são de duas pessoas tementes a Deus, trabalhando diretamente para governantes ímpios e pagãos que dominavam o seu povo. Os egípcios, se você lembrar lá em Gênesis, eles foram foi o povo que escravizou os hebreus por 400 anos e oprimiu os hebreus. E agora nós temos um hebreu trabalhando diretamente no auxílio a um governo egípcio passando por um momento de crise. E Daniel da mesma forma. Daniel agora ele está servindo a um rei pagão que matou muitos dos seus concidadãos, que sequestrou uma grande parte da sua população e levou para a Babilônia para lá viver, e ele está diretamente trabalhando para o governo desse rei. E nenhum dos dois teve qualquer problema com isso, e o mais interessante é que se você olhar a vida de José e a vida de Daniel, eles são dois personagens bíblicos dos quais não há nenhuma acusação sobre eles a respeito de terem abandonado a Deus, mesmo na situação em que viviam. Então, cabe à pessoa que teme a Deus participar sim da sociedade onde está e sim da política na qual ela está introduzida. E eu lembro aqui também de Neemias. Neemias estava morando em Suzã, capital do Império Medo-Persa, e ele recebe a permissão do rei de sair de Suzã e reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. E depois de reconstruir os muros, ele ajuda na administração de Judá, junto com Esdras, que também era um cativo que veio um pouquinho antes dele para reconstruir a situação de Jerusalém como povo. Então Neemias e Esdras foram duas pessoas tementes a Deus que trabalharam diretamente na administração da reconstrução de Jerusalém e de Judá como uma nação soberana depois de todos os domínios estrangeiros que já haviam passado por ela. Então tem sim um espaço para a pessoa ser temente a Deus e se envolver na política do lugar aonde mora. Então, diante dessas três pessoas, eu quero agora derrubar 3 mitos que ainda imperam em nós como cristãos. Quais são esses 3 mitos? Primeiro, é que o cristão não deve se envolver com política. Isso não é verdade. O cristão, ele está inserido em uma sociedade e a vida ou a política é regida ou rege a vida desses cidadãos. Então, é impossível para o cristão não se envolver em política. Jeremias capítulo 29, versículo 7,
quando o profeta está dizendo para Jerusalém que eles vão para o cativeiro, Jeremias ainda diz assim: e orem e façam todo o possível para quando estiverem lá, permitirem que o lugar onde vocês morarem seja próspero. Jeremias está mandando os judeus se empenharem para tornar a Babilônia próspera, porque seria o lugar onde eles habitariam. Então, é muito importante que nós nos envolvamos no desenvolvimento e na prosperidade da cidade, do estado e do país onde vivemos, porque isso faz parte do chamado de Deus para nós. E foi por isso que Mardoqueu, depois, enquanto Esther era a rainha, Mardoqueu era um dos administradores que inclusive tinha salvado o rei de um motim, de um assassinato que seria feito a respeito dele. Então, os judeus se envolveram sim diretamente na política durante o período do cativeiro em um povo pagão e ímpio, lutando para a prosperidade do local. Então, o cristão deve sim se envolver com política. Outro mito que surge aí é que todo governo é demoníaco, é ruim e satânico. Por isso o cristão não deve se envolver. E isso não é verdade. Embora nós tenhamos, sim, na Bíblia, quando Satanás está tentando Jesus, ele leva Jesus até um monte e mostra para Jesus todos os reinos da terra e diz: tudo isso eu te dou. Surge a falsa ideia de que todo o poder humano, então, é de Satanás. Mas não esqueça que ele é o pai da mentira. Sendo o pai da mentira, ele não fala a verdade. E é interessante como Daniel, capítulo 4, versículo 17, depois você pode ler melhor na sua casa, você vai ver que, na verdade, Deus está por trás de todo o governo humano. Deus é soberano sobre todo o governo humano. Romanos, capítulo 13, já vamos olhar esse texto, também nos afirma isso. Então, os governos que estão na terra por aí, eles não estão somente na mão de Satanás, mas existe um Deus soberano que está acima de tudo isso, conduzindo todas as coisas. Terceiro mito é que, já que vivemos em um estado laico, nós devemos eliminar todo tipo de religiosidade da nossa sociedade. E isso é uma mentira. Sim, o Brasil é um estado laico, mas há uma diferença entre ser um estado laico e ser um estado laicista. O estado laico, ele simplesmente diz que os governantes civis não serão confundidos e nem influenciados pelos governantes religiosos. Então, não tem uma religião que vai regir, não tem nenhum código religioso que vai reger as leis do país. E os líderes religiosos não serão considerados líderes civis. Há uma separação clara entre essas duas esferas, e isso é um estado laico. Agora, ao mesmo tempo, é claro que ao participar da sociedade, todo mundo vai levar o seu viés religioso, a sua crença, para o seu meio político-civil, porque faz parte. Então o Estado laico, ele simplesmente diz assim: os líderes religiosos não serão os líderes civis, os líderes civis não poderão se basear em leis religiosas de qualquer uma das religiões para reger o país, mas ainda assim ele pode ser sim uma pessoa que professa uma religião e participa da política. Isso é diferente do Estado laicista. O Estado laicista, ele não só promove a separação entre Estado e Igreja, ou Estado e religião, melhor dizendo, porque o Estado laicista ele vai tentar desvalorizar a religião. Ou seja, ele vai perseguir todas as religiões. Então, quando a gente fala assim, não pode ter um crucifixo num lugar público, por que não? Isso é o Estado laicista. O Estado laicista vai lá e arranca todo tipo de vislumbre religioso de qualquer lugar. Mas o Estado laico, ele só diz assim, nós não vamos privilegiar nenhuma religião. Então, quando o pessoal fala, mas o fulano não pode ser ministro porque ele é evangélico. Beltrano não pode ser ministro porque ele é pai de santo.
fulano não pode ser não pode assumir tal cargo porque ele é espírita. Por que não? Não é um Estado laicista, é um Estado laico. Então, é claro que ele vai poder assumir um cargo civil tendo e exercendo uma religião. O que ele não pode é privilegiar. Então, nós vivemos em um Estado laico e não em um Estado laicista. Então, eu posso sim me declarar temente a uma religião e ainda assim assumir um cargo público. O que eu não posso fazer é privilegiar qualquer uma da religião, ou principalmente a minha religião, em detrimento das outras. Então essa é a grande diferença. O Brasil é sim um Estado laico. E se eu tivesse um quarto mito para talvez estabelecer a respeito da igreja e da política, é esse desejo que algumas pessoas têm de que se nós tivermos um governo cristão, nós teremos uma nação melhor. E eu vou dizer para você que isso é uma mentira. Porque governo nenhum vai conseguir promover uma conversão genuína na sua população. Então não adianta o governo ser cristão, vamos falar agora de cristianismo, e nós acharmos que por termos um governo cristão teremos uma nação mais temente a Deus. Isso não significa absolutamente nada. Significa que aquele governante, ele é adepto daquela vertente religiosa, mas ele não pode promover uma conversão na população. Constantino tentou fazer isso com Roma, e na verdade o que nós tivemos foi uma das maiores confusões entre Estado e Igreja que nós já pudemos ver, aonde os governantes religiosos passaram a ser confundidos com os governantes civis, e isso fez com que o cristianismo medieval, que foi resultado do cristianismo de Constantino em Roma, se tornasse uma das vertentes religiosas que mais oprimiu e perseguiu pessoas durante todos os séculos. Por quê? Porque o fato de um governante ser de uma vertente religiosa não quer dizer que a população vai seguir de livre e espontânea vontade essa vertente religiosa. Então, na verdade, esses seriam, vamos voltar lá aos 4 mitos, então, a respeito dos cristãos, da política e das autoridades. Feito isso agora, eu quero que a gente olhe para um texto bem específico. Então agora abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 13, e nós vamos ler os versículos de 1 a 7 do capítulo 13 de Romanos. Bom, Romanos 1 a 13, Romanos capítulo 13, de 1 a 7 diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que estejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Vamos lá então. Paulo escreve aqui, e se você talvez tenha um pouquinho de, um pouquinho de aversão às autoridades, talvez como eu, você vai ler aqui e vai dizer, não, mas isso aí é só no ideal, né? Quando tudo estiver perfeito, é assim que nós vamos fazer. Deixa eu esclarecer para você uma coisa.
Quando Paulo está escrevendo esses versículos, o governante de Roma é Nero, um dos imperadores mais pagãos, corruptos, devassos, abusivos que o mundo já viu. Nero também é o homem que daqui a alguns anos, Paulo está escrevendo Romanos, mas daqui a alguns anos vai mandar matar Paulo decapitado. Então Paulo não está pensando aqui no ideal. Ele está escrevendo essa carta a cristãos que vivem em Roma e que por algum motivo estão talvez pensando assim: eu não quero servir a um governo pagão, principalmente ao imperador devasso e opressor como é Nero. E Paulo está dizendo: não é assim para nós cristãos. Nós devemos sujeição e respeito às autoridades que nos governam. Então eu sei que talvez o teu espírito subversivo, se for parecido com o meu, vai dizer assim: pá, mas é difícil engolir essa palavra. Sim, claro que é difícil engolir essa palavra. Mas Paulo, inspirado por Deus, está escrevendo isso, e é por isso que eu digo que nós cristãos somos agora alicerçados pelo que a Bíblia diz. E não pela nossa rebeldia do coração, não pelo nosso próprio entendimento, não pela nossa própria ideia, mas nós obedecemos o que a Bíblia fala. Então, Paulo, ele falou no capítulo 12 que a mente do cristão precisa ser transformada. Esse é o sacrifício vivo que o cristão vai oferecer a Deus, uma mente transformada. Depois, durante o capítulo 12, Paulo ainda vai falar que as relações humanas para os cristãos, elas devem ser pautadas pelo amor e não mais pelos interesses, dinheiro ou alguma outra coisa assim. Mas as relações humanas do cristão devem todas elas ser pautadas pelo amor. Então, pensando na transformação que o cristão precisa operar em seu próprio coração e em sua mente, quando se converte, e nas relações humanas agora, todas elas pautadas pelo amor de Cristo no cristão e do cristão para com o próximo, essa é a reação correta do cristão diante das autoridades. E é por isso que me assusta todos aqueles assuntos que eu falei no início, de cristãos brigando, se ofendendo, declarando golpes, mandando assinar abaixo-assinados que promovam golpes para tirar ou o governo ou parte do governo ou para restabelecer outro tipo de governo, ou dizendo que outros governos é que devem voltar ao poder. E nós vivemos uma democracia. E quando a democracia chega no final do dia das nossas eleições e o fulano recebeu mais votos, e eu digo agora eu vou resistir a esse fulano, é um erro. Porque resistir a alguém é resistir à vontade majoritária de todo o povo brasileiro, que por maior parte votou naquelas pessoas, e a partir de eleito eu agora tenho que passar a torcer pelo bem de qualquer governante que seja eleito dessa forma democrática. Então eu partir do princípio que eu vou resistir antes de qualquer coisa, eu não estou respeitando a vontade democrática da minha nação, das pessoas onde eu moro, e Paulo vai falar aqui que inclusive estou resistindo a um plano soberano divino de Deus. Então, nós cristãos precisamos conhecer a Bíblia, e nosso posicionamento diante da política nacional e da sociedade onde vivemos e diante das autoridades que nos são colocadas, todos eles serem pautados pela Bíblia. Então, vamos olhar agora de uma forma mais apurada para esses versículos, para que a gente compreenda exatamente o que a Bíblia pede para nós. Então vamos lá. Versículo 1, Paulo fala: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que existem foram por ele estabelecidas. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que, independente
da autoridade governamental, Paulo não está dizendo, olha, se for bom, se o governante pensar como você, se os valores que o governante tem forem os teus valores, obedeça. Ele não parte desse princípio. Ele fala que todos devem sujeitar-se a essas autoridades. Por quê? Porque essas autoridades, primeiro, elas já são socialmente e hierarquicamente superiores a mim. Então, como um bom cristão, eu preciso reconhecer a hierarquia social e eu preciso saber me submeter. Porque, sinceramente, se um filho não consegue se submeter a um pai, se o empregado não consegue se submeter ao seu chefe, se um aluno não consegue se submeter ao seu professor, se eu não consigo me submeter a uma autoridade, eu vou me submeter a Deus? Não faz sentido. Não faz sentido eu ser arrogante com todas as hierarquias sociais que eu tenho e dizer que eu sou submisso só a Deus. Isso é uma mentira, isso não é verdade. Então, eles são hierarquicamente superiores a nós. Toda a autoridade está sob o controle de Deus. Em João, capítulo 19, versículo 10 e 11, você vai ter lá Pôncio Pilatos dizendo para Jesus assim, eu tenho poder para te libertar. E Jesus diz, se o meu Pai não te desse poder, você não teria poder nenhum. Mais ainda, se eu quisesse, eu tenho poder acima de você para eu mesmo me libertar. Mas não é esse o plano. Jesus sabia se submeter às autoridades em que ele estava. Ele foi posto diante de Herodes e ele podia ter xingado Herodes. Ele tinha toda a autoridade. Diante de Herodes ele fica calado. E é assim que Jesus vai proceder com todas as autoridades. Quando pediram para ele, é lícito pagar imposto a Roma? Jesus disse, claro. De quem que é o rosto que está nessa moeda? De César? Então dá para César o que é de César e dá para Deus o que é de Deus. Então Jesus mesmo nos ensinou a estarmos predispostos a obedecer às nossas autoridades. O problema é que hoje nós vivemos em uma sociedade em que não nos ensina isso. Nós fomos, talvez, os meios educacionais transformaram, mudaram, talvez a gente esqueceu de ensinar alguns princípios aos nossos jovens, às nossas crianças, e hoje nós vivemos em uma sociedade que não está mais predisposta a obedecer às autoridades. As gerações mais antigas entendem o que eu estou dizendo. Mas hoje nós não estamos mais ensinando ninguém a respeitar ninguém. Cada um tem a sua opinião, cada um luta pelo seu ponto de vista e causa um enfrentamento social que torna, sinceramente, a sociedade em que vivemos extremamente chata de se viver. Por quê? Porque cada um está tentando estabelecer o seu ponto de vista a qualquer preço, não mais olhando para o amor que deve mover as nossas conexões, mas pelo contrário, agora no enfrentamento. E antes o enfrentamento era na rua, Grécia e Roma, quando tinham os diferentes demagogos lá discutindo, né? Eles estavam lá falando e havia uma discussão em praça pública. Hoje acontece nas redes sociais. Nós não mudamos nada. Então, Paulo está dizendo que nós devemos estar predispostos a obedecer às autoridades. Predispostos a entender que o que uma autoridade faz, em princípio, está pensando no bem comum. Em princípio. Então, vamos dar esse voto de confiança para essas autoridades. Mas hoje, trabalhando com liderança, eu sei o quanto é difícil. Por quê? Porque temos uma geração que não está mais predisposta a obedecer ou a ver com respeito às autoridades. Pelo contrário, nós estamos criando um mundo onde todo mundo é rei, cada um quer botar uma coroa e cada um quer subjugar os outros. E isso realmente tem gerado bastante conflito na nossa sociedade. Segundo versículo aqui, que Paulo está dizendo é, portanto, então se submete à autoridade no aquele que se rebela contra a autoridade, que se rebela contra a autoridade, está se colocando contra o que Deus instituiu. E aquele que assim procede, trazem condenação sobre si mesmos. De certa forma,
Se Paulo disse que toda autoridade é colocada lá porque Deus assim estabeleceu, eu resistir à autoridade que está lá colocada não é só me rebelar contra a autoridade, é me rebelar contra Deus. E lembre-se que quando eu falo autoridade, eu não estou falando aqui só dos nossos governantes. Eu estou falando do teu pai e da tua mãe. Eu estou falando do teu professor ou da tua professora. Eu estou falando do teu instrutor da academia. Eu estou falando do teu chefe no teu emprego. Eu estou falando também dos governantes. Então, eu me rebelar contra essas pessoas é me rebelar contra o que Deus instituiu, contra o que Deus estabeleceu. Então, o versículo 2 nos diz que resistir à autoridade é resistir a um plano soberano de Deus que eu não conheço. E um plano que é muito maior do que eu. Mais ainda, que é muito maior do que o meu umbigo. Porque, em geral, as minhas maiores lutas e batalhas são a respeito do meu próprio bem-estar, do meu próprio umbigo. E Deus tem um plano que vai muito além do meu umbigo. Deus mesmo é que trará julgamento, tanto ao líder quando for mal, quanto àqueles que resistiram ao líder que foi estabelecido por ele. Deus é o Deus que vai julgar todas as coisas no fim. Nossa justiça, Tiago vai falar, né? Pois a ira do homem não produz justiça divina. E Paulo aqui está reconhecendo que Deus um dia trará julgamento, tanto o líder que foi mal, quando liderou, quanto as pessoas que se rebelam às lideranças que foram por Deus estabelecidas. Talvez aqui você esteja pensando, não pode, como é que Deus pode ter colocado essas lideranças no mundo? Eu vou te dizer que sim, toda liderança é humana. E o fato dessa liderança ser humana faz com que essa liderança ela seja apenas um reflexo da sociedade em que vivemos. Então, quando talvez você esteja perguntando assim, por que no Brasil nós temos tão maus políticos? E a resposta que eu dou é porque temos tão maus cidadãos. Nós somos péssimos como cidadãos, por que achar que sendo péssimos cidadãos, teríamos bons políticos? Se o que impera na nossa sociedade é o jeitinho, e eu sou, por exemplo, um empresário, e eu só nego o meu imposto, e eu faço uma meia nota por fora, e eu tento comprar mercadorias baratas, mesmo sabendo que são roubadas, para que eu tenha um lucro maior. Você acha que o dia que uma pessoa assim se candidata, ela vai chegar ao governo dizendo, puxa, agora vamos fazer tudo de uma forma muito lícita e justa? Não, ela não vai fazer. Então, de certa forma, toda autoridade que é colocada em nossa sociedade hoje é apenas um reflexo de nossa população. Então, se queremos mudar os políticos, e é muito fácil a gente querer isso, precisamos mudar os políticos, e nós brasileiros somos muito ingênuos, está todo mundo tentando mudar os políticos. Não! Nós precisamos mudar a sociedade em que vivemos. Nós precisamos mudar a mente do cidadão. Porque não são aliens que vêm participar das eleições. São pessoas de dentro da nossa própria sociedade. Então só teremos políticos decentes quando tivermos cidadãos decentes. Só teremos políticos que pensam nos outros quando formos cidadãos que pensam nos outros. E se eu simplesmente estou na rua, pego um papel e jogo no chão, eu já não estou pensando no bem do outro. Como é que eu vou querer agora chegar lá e governar alguma coisa do jeito certo? Não tem como. Então, Paulo vai falar que toda autoridade estabelecida por Deus para estar lá, porque de certa forma é um reflexo do ser humano ali governando. E aí nós recebemos o preço. Então não culpe a Deus por ter maus governantes. Eles são apenas colocados por Deus lá para serem um grande espelho de nossa sociedade. E a crítica que nós brasileiros fazemos ao político deve ser uma crítica pessoal a nós como cidadãos, como somos como brasileiros. E isso é o que vai mudar. Então, terceiro versículo. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo e da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. O que ele fala aqui? Que o cristão, se ele tiver um estilo de vida exemplar, ele não terá por que temer o governante. Nós já vamos ver algumas exceções, porque nós sabemos de governantes e estados que perseguem o religioso cristão. Temos isso. É fato na Coreia do Norte, é fato na China, é fato na Indonésia, é fato no Irã, é fato no Iraque.
sabemos disso, né? Se você quiser se informar melhor, coloca lá no computador Portas Abertas, os 50 países que mais perseguem o cristianismo. E você vai ter lá uma lista de países que aqui na América nós temos países citados entre os 50, como Cuba, México e Colômbia. Países onde em alguma, ou o país todo, ou em algumas áreas específicas, o cristão recebe sim algumas restrições para exercer a sua religiosidade. Mas, fora essas exceções, se o cristão viver como deve viver na sociedade onde ele está, ele não tem por que temer. Por quê? Porque ele vai sempre lutar para que o lugar onde ele esteja vivendo seja próspero. Ele vai sempre pensar no próximo. Ele vai sempre ajudar aqueles que estão em uma situação de vulnerabilidade econômica e social. Ele sempre vai tentar melhorar o ambiente onde está. E isso gera, na verdade, um apoio do governante. Então, tirando a exceção desses países que perseguem, o cristão, vivendo de forma correta onde ele estiver, ele não tem por que ter medo das autoridades. Versículo 4, versículo 5, por quê? Porque a autoridade ela é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta espada sem motivo. Ela é serva de Deus, e 2 vezes aqui a palavra também no original é serva. Tá? Serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Então, um dos papéis da sociedade e dos governos é sim estabelecer leis e fazer cumprir essas leis e punir quem não faz cumprir essas leis. Então, é sim dever do Estado estabelecer quem cumpre, quem não cumpre a lei e dar o devido julgamento a quem não cumpre a lei. Aí talvez você vai dizer, mas e se o nosso sistema de justiça está todo corrompido? Lembra, o nosso sistema de justiça é apenas mais um reflexo da nossa sociedade. Sociedade corrompida gera um sistema de justiça corrompido, assim como gera um sistema de governo corrompido. E aí então também sofremos isso. Mas de certa forma é sim dever do Estado observar a vida da população e diante daquilo que é certo e diante daquilo que é errado, fazer a devida punição daqueles que praticam o mal. O versículo 6 e 7 agora nos dizem assim: é por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicados a esse trabalho. Deem a cada um o que é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Paulo aqui provavelmente tem várias instâncias de liderança, porque ele fala que para umas nós vamos pagar impostos, outras nós vamos pagar tributos, algumas nós vamos ter que dar o devido temor e a outras apenas a honra. Então, o que Paulo fala aqui é que inclusive impostos são necessários, sonegação de imposto é uma forma de resistência a um governo estabelecido por Deus, então precisamos sempre estar com os nossos impostos, tributos, todos em dia, e dar o devido temor e a devida honra a toda a autoridade que nos é colocada, porque tudo isso é o plano de Deus para nós. Então, partindo desse princípio, é isso que o cristão precisa fazer diante das autoridades. Mas essa autoridade... Eu vou dizer para você que tem 2 exceções que eu creio que o cristão não precisa, e na verdade eu digo não deveria, obedecer às autoridades. 2 exceções. Primeira delas é quando a autoridade ou o governo que nos é colocado nos obriga a desobedecer diretamente uma ordem bíblica. Aí eu creio que nós não devemos obedecer. Ao mesmo tempo, não devemos sair por aí nos rebelando, tá? Devemos tão somente receber as consequências. Com isso eu quero dizer para você que se você for ler o livro de Daniel, você vai encontrar 3 homens, Mesaque, Sadraque e Abdinego. Teve um momento na Babilônia em que o rei construiu uma estátua para ele mesmo e disse que todos deveriam se prostrar diante daquela estátua. Esses 3 judeus disseram
nós não temos como nos prostrar diante de estátuas, porque nós só nos curvamos diante de Deus. E aí o que aconteceu? Chegou o grande dia, tocou-se uma corneta e todo mundo se curvou diante da estátua, menos aqueles 3 homens convictos da sua autoridade divina de que não deveriam se curvar. O rei chegou para eles e disse assim: a corneta vai tocar mais uma vez e eu quero ver vocês se ajoelharem. E eles disseram: rei, a corneta pode tocar quantas vezes você quiser, nós não vamos nos ajoelhar. O rei disse: então vocês receberão a devida punição. E eles disseram que assim seja. E eles então foram postos na fornalha. Claro, depois você vai ver o que aconteceu se você ler o livro de Daniel. E eles receberam a devida punição e eles não tiveram medo. Assim como Daniel também no livro não teve medo de orar quando foi proibido a oração, e ele disse: não tem como proibir a oração, eu vou continuar orando. E o rei disse: bom, porque você orou, você vai para a cova dos leões. E Daniel disse: então faça isso. Então, quando a autoridade nos pedir para fazer algo que biblicamente não está correto, a gente pode se negar a fazer. E isso não quer dizer se rebelar, deixar de dar honra e praticar golpes. Apenas diz assim: eu recebo a punição devida por não obedecer à autoridade que me foi colocada. Então talvez na tua empresa, se isso vai te custar um emprego, você fazer uma coisa: o meu chefe quer que eu minta, minto ou não? Não, não minta. Por quê? Porque a Bíblia diz não minta. Mas se eu não mentir, eu vou ser demitido. É isso aí. Eu vou ser expulso de tal grupo se eu não agir como eles agem. E como é que eles agem? Eles fazem algumas coisas. Então não faça. Mas eu vou ser expulso do grupo. Seja expulso. Então, nós precisamos aprender a receber as consequências de nossa conduta divina, como tantas pessoas já fizeram isso na Bíblia. Então, eu estou te dizendo que obedeça às autoridades, mas se a autoridade pedir para você fazer algo que biblicamente não é aprovado, não faça e receba as consequências. Segunda exceção que eu digo é quando a autoridade ela agir contra a lei. E a lei, quando eu digo em termos de Brasil, é a nossa Constituição, a nossa lei maior. Quando a autoridade agir contra a lei, você pode sim acusar aquela autoridade de não estar fazendo a coisa correta, como faziam os profetas. Os reis de Israel e Judá estavam fazendo coisas erradas, vinha o profeta e dizia: rei, você está fazendo isso à revelia da palavra de Deus. Deus vai trazer punição, a não ser que tu te arrependas. O livro de Jonas, Deus ainda levanta um profeta para ir falar para uma nação ímpia que estava fazendo a coisa errada. Então, nós temos essa possibilidade. Mas aí nós vamos diretamente falar a quem precisa ouvir o que está errado. E eu não vejo na Bíblia nenhum tipo de incentivo a qualquer levante civil, a qualquer golpe, mesmo que a autoridade esteja fazendo a coisa errada. Mas nós precisamos dizer: essa pessoa está fazendo a coisa errada. Então nós temos que falar a coisa certa. Conclusão disso tudo, então, sei que são muitas coisas para nós pensarmos. Eu provavelmente sei que você deve estar pensando assim: não pode ser isso. E eu vou dizer para você: eu penso a mesma coisa. Mas ou é a Bíblia que rege a nossa vida, ou é o nosso próprio entendimento. Eu escolhi que a Bíblia sejam os valores que regem a minha vida. Então eu não vou me apoiar no meu próprio entendimento. Eu gostaria que aqui estivesse dito assim: se o líder for bom, se o líder for legal, obedeça. Se ele não for legal, dá um golpe de Estado, condene-o à morte e ponham alguém que seja decente no lugar dele. Mas a Bíblia não diz essas palavras. Então, ou a Bíblia rege nós como cidadãos, ou nós vamos nos apoiar no nosso próprio entendimento. Se eu sou cristão, é a Bíblia que rege. Quais são as conclusões então que eu tiro a respeito do nosso assunto hoje? Primeiro, acima de todos os poderes da terra, existe Deus sentado no trono.
com um plano que para mim pode ser não conhecido, um plano que para mim às vezes pode ser bastante complexo, mas ainda assim Deus está lá. Segunda coisa é que nós devemos dar o devido respeito e honra a todas as autoridades da nossa sociedade. A todas as autoridades. Começando por pai e mãe, professores, líderes de clubes ou coisas que eu participo, no meu trabalho, na minha faculdade e os líderes que estão colocados na sociedade para levarem essa sociedade adiante, sejam vereadores, prefeitos, governadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, ministros e presidente da República, no caso do Brasil. Nós devemos respeito e honra a todos eles da mesma forma, não apenas aqueles que pensam como eu penso. E por fim, nenhum governo humano será comparado ao reino de Deus. Então, cristão, viva a sociedade onde você está. Se envolva na política da sociedade onde você está. Mas lembre-se que isso nunca será o reino de Deus. Não defenda sistemas e ideologias políticos como se eles pudessem aproximar-nos do reino de Deus, porque não nos aproxima. O reino de Deus é único. O reino de Deus é guardado apenas para aqueles que forem de Deus e será revelado plenamente mais adiante quando Cristo voltar. Até lá, mesmo que nós vivamos talvez num governo muito bom, tudo o que teremos vai ser apenas uma mímica do que realmente está por vir. E quando o governo for ruim, nem essa mímica será. Então esse é o nosso papel como cidadãos diante da política e diante das autoridades que nos são colocadas. Vamos orar por esse desafio que temos então diante da nossa sociedade? Senhor Deus, nós nos entregamos nas suas mãos e pedimos, Pai, que Tu estejas cuidando e nos ajudando. Coloca no nosso coração o Teu Espírito, as Tuas palavras, e coloque no nosso coração a oportunidade que temos de obedecermos às autoridades e de sermos cidadãos como Tu pedes que sejamos. Livra de nós, Pai, esse espírito de rebeldia, de arrogância, esse espírito belicoso que está sempre pronto a brigar com todo mundo sobre política e tudo mais, e dá-nos o Teu Espírito. Que possamos ouvir de Ti e possamos realmente cumprir o Teu papel para nossas vidas. Para que, como cidadãos, possamos realmente ser reflexos Teus. Porque assim como nossos governantes são um reflexo da sociedade em que vivemos, nós cristãos temos que ser um reflexo do Cristo que nos amou e do Deus que nos redimiu de tudo isso. Que possamos ser assim, aonde quer que estejamos, com quem quer que falemos, para a Tua honra e Tua glória, Pai. E isso tudo nós pedimos em nome de Cristo. Amém. Muito bem, meus amigos, tenham todos um bom final de domingo. Lembrando apenas que a nossa celebração presencial, estamos planejando o seu retorno, mas assim que tivermos posições mais estabelecidas, nós vamos avisar em todos os nossos meios sociais, ok? Então tenham todos uma boa noite.